Oi, gente, tudo bem? Quanto tempo, né? Mas eu voltei e eu voltei com tudo nesse canal, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Lorena e eu falo sobre cocriação, sobre lei da atração, mas eu falo disso de uma forma um pouco diferente, porque eu faço desse canal um experimento da minha própria vida, da minha própria realidade, trazendo para vocês coisas que acontecem comigo, como eu aplico essa lei e aí compartilhando esse conhecimento que eu demorei tanto, né, para me aprofundar nele. E no vídeo de hoje, gente, eu tenho algo um pouco polêmico para algumas pessoas, eu acredito que é algo um pouco sensível, mas que eu senti que eu precisava vir aqui falar isso, porque foi a minha virada de chave. Talvez você só está esperando encontrar um vídeo como o meu ou como de alguma outra pessoa que fale sobre isso para começar a criar a realidade que você quer para sua vida. Então, nesse vídeo eu vou falar como eu comecei, como tudo começou, um pouco da minha história para vocês saberem. Eu acho muito importante vocês saberem, né? O que vocês estão buscando, quem é essa pessoa que está falando, ou em base em que ela está dizendo isso para você, será que é verdade ou não? A gente se faz essa pergunta, porque às vezes as pessoas vêm aqui no YouTube para gravar vídeos, para criar um canal, mas no fundo, na realidade, talvez a pessoa esteja apenas usando da fé, de momentos de fragilidade de outras pessoas para ganhar em cima. E esse realmente não é o meu caso, tá? Então vamos lá. Antes de conhecer a lei da atração, lei da cocriação, né, antes de mergulhar profundamente nesses conhecimentos e realmente transformar a minha vida e junto com meu parceiro tentar trazer pra gente, né, cocriar junto coisas que a gente quer muito, eu era uma Lorena muito diferente do que eu sou hoje. Então eu passei por fases na minha vida em que eu era totalmente cética a tudo, não acreditava em nada. E o simples fato da pessoa mencionar que aquilo ia acontecer mesmo, que ela acreditava em Deus e que Deus ia trazer aquilo para a vida dela, aquilo me irritava profundamente, porque eu não sabia que era possível eu viver aquela realidade. Então, quando a pessoa já vinha conversando assim comigo, eu ficava profundamente irritada. Minha vontade era de falar assim: mas que Deus que vai te ajudar? Né? De onde você tira essa fé? De onde você tira essa certeza de que as coisas vão acontecer na sua vida? A minha vontade era essa. Mas eu sempre ficava com aquilo na cabeça, mas gente, não é possível. Como a pessoa fala que conversou com Deus, a pessoa fala que conversou com o universo, que sabe que aquilo vai acontecer, que sonhou, que planejou, que escreveu, que um dia decretou na sua vida. Isso não é possível. As coisas acontecem ao acaso, né? Foi porque deu sorte ou porque ela fala assim, mas ela é herdeira de alguma coisa, enfim, eu sempre tinha uma justificativa para aquelas pessoas que acreditavam demais. Então, gente, esse tipo de conteúdo eu não consumia mesmo, né? Pelo contrário, eu repelia de todas as formas tudo que vinha alguém falando que foi fácil conseguir, ou que ele tinha certeza que ia encontrar o amor da vida dele, tinha certeza que ia engravidar, tinha certeza, sabe? Aquelas pessoas que hoje eu sou uma dessas pessoas que tem certeza que as coisas boas vão vir. Então, é um pouco delicado o que eu vou falar, mas eu acho que faz parte. Então, por um momento da minha vida, eu não acreditava em nada, gente. Eu achava assim, eu tô nesse mundo, o que tiver que acontecer comigo vai acontecer, e se for coisa boa, ok. Se não for, eu vou ter que, enfim, respeitar as coisas acontecendo no acaso, e essa é a minha vida. E isso, gente, isso me levou para um lugar onde eu comecei a ver que tinha alguma coisa de errada. Porque eu pensava assim, não é possível que as coisas dão tão certo para aquela pessoa é tão grata, aquela pessoa agradece por tudo. E eu vejo as coisas fluindo para ela e para mim eu não tô vendo essa fluidez. Será que tem alguma coisa aí? Mas até eu chegar nesse ponto, gente, foi uma labuta, tá? Foram muitas frustrações, foram dias e noites de coisas que realmente começaram a dar errado, enfim, coisas que já estavam encaminhadas e começaram a dar errado, relações que começaram a dar errado, né? Relações de amizade, relações familiares, e tudo à minha volta começou a eu vi desmoronar mesmo, né? Foi quando eu já estava assim totalmente cética, né, sobre a existência de Deus, a existência de que realmente a gente tem algo a mais, né, que a gente pode cocriar nossa vida. Eu não acreditava em nada, absolutamente, gente, em nada disso. Apesar de que na minha infância eu frequentei igrejas, né? Como toda criança de periferia, né? Vai para a igreja evangélica com o tio, com a tia, com a mãe. Então eu fui essa criança também. Então na minha fase já na pré-adolescência eu continuei indo, na minha fase adulta eu dei uma parada, fui para outras vertentes ali filosóficas um pouco, mas nada que me fazia aprofundar e realmente ter uma convicção de que eu tenho alguém que eu possa, né? Conversar, que eu possa expressar o que eu quero, que eu possa sentir gratidão, enfim, a palavra que define isso é que eu tenho um Deus,
exatamente essa palavra. Não tem nada tão grande como essa palavra para definir o que eu sinto hoje e o que eu sentia falta. Então, eu saí dessa vertente filosófica que eu estava me afundando ali, que não estava me levando nesse lugar da certeza que as coisas boas iriam acontecer comigo, ou de co-criar, ou de ser totalmente grato. Até ensinava gratidão, mas eu acho que eu não conseguia ver dessa forma, porque ao mesmo tempo que essa vertente filosófica ensinava um pouco de gratidão para mim, ela também me fazia ser cética a outras coisas. Então, isso eu entrava em conflito, eu já tinha aquela coisa de ser um pouco cética a tudo, né? Um pouco questionadora, então eu meio que fui mais para esse lado. Então, eu fiquei alguns anos ali, gente, perambulando sem ser nada, sem sentir nada, no quesito desse sentido de sentir a presença de Deus, ou de respeitar as outras, sabe, religiões das pessoas e saber que cada um, não tô falando em si da religião, mas que cada pessoa que cultiva aquela religião, que vai na igreja, ou que essa pessoa tem uma fé, e então, assim, respeitar aquilo ali, saber que aquela pessoa, de alguma forma, está buscando uma evolução, está buscando evoluir, está buscando abençoar e ser abençoado, e aceitar, porque eu não aceitava, gente, nem a pessoa falava Deus te abençoe, eu não aceitava. Eu tinha uma rejeição de ser abençoada, eu tinha uma rejeição a abençoar. E hoje eu sei quão grande é o meu poder para abençoar o outro, abençoar o meu filho, abençoar um amigo que vai casar, abençoar uma amiga que veio me falar de uma gravidez. Então, assim, hoje eu sei desse poder que o ser humano tem de abençoar o outro, abençoar as relações, abençoar as famílias, abençoar as pessoas próximas a você. Então, eu não abençoava ninguém e também não queria receber essa bênção de ninguém também, só para vocês terem uma noção. Pra quê? Sabe, o famoso fica com Deus me irritava, gente. Então, assim, no nível de ceticismo, né? Eu não vou falar a palavra até eu acho muito forte, então eu não vou me intitular como uma, porque eu passei por muitas vertentes na minha vida, né? Eu acho que foi só um momento de escuridão mesmo e de um despertar que eu precisava ter na minha vida para que eu pudesse seguir o caminho que eu acho que o que trouxe mais felicidade e bem-estar para mim, que hoje é estudar sobre a lei da atração, cocriação, ver o universo com essa magnitude, acreditar sim, né, numa potência maior, num Deus maior, e na minha própria força, né, minha própria força divina, a própria força divina que tem dentro de mim, que eu acho que Deus vive em cada ser humano que quer que ele vive dentro dele. Então, fazer de mim um templo, né? Eu mesma posso me abençoar e posso abençoar outras pessoas, eu posso cocriar minha realidade, posso ajudar pessoas a cocriarem a realidade feliz, obviamente, né? Realidades que vão fazer só bem, porque quando você prospera, quantas pessoas não prosperam ao seu redor? Quantas pessoas você não ajuda? Quantos problemas você diminui? E quantos problemas você tira da carga emocional, talvez, da sua mãe, que está o tempo todo aflita porque você precisa pagar o seu aluguel mês que vem, né? Ou que você precisa pagar uma cirurgia para o seu filho. Então, assim, tem pessoas que se preocupam pelo estado financeiro que a gente está. Então, quando a gente prospera, a gente acaba tirando também uma carga emocional das outras pessoas que gostam da gente. E se deixar ser abençoado, gente, foi uma coisa que eu comecei a fazer. Então, às vezes, eu ia em algum evento familiar e eu via as pessoas fazendo suas orações, agradecendo pelo alimento, eu simplesmente não conseguia, porque eu não conseguia sentir gratidão por absolutamente nada, porque eu era cética a tudo. Então, como que, se você está chegando nesse vídeo de paraquedas, saiba que a gratidão, ela é a primeira coisa que você tem que fazer na sua vida, é uma chave que você tem que virar imediatamente a sentir gratidão pelas coisas que você tem, pelo almoço de família, pela roupa que você comprou. Às vezes você vai no supermercado, mas você não pode pegar o produto que você gostaria, mas você tem que ser grato por poder pegar o produto, até o produto mais barato. Então, essa virada de chave para mim abriu, assim, gente, a minha mente, ela, sabe, ela ficou mais leve, eu fiquei melhor depois disso. E claro, as coisas começaram a acontecer. Então eu fui, é como se eu tivesse mudado da água para o vinho, né? Mas não foi exatamente assim, porque eu passei por vários processos. Eu acho que se eu não tivesse passado por esses processos, eu não teria chegado aqui onde eu estou hoje nesse momento. Então foram todos esses processos, né, todas essas religiões que eu visitei, todas essas vertentes filosóficas que eu estudei, que me fizeram encontrar o meu caminho. Então eu não vou falar que foi da água para o vinho, porque é uma incoerência com a minha própria história, né? Então não foi, mas quando a virada de chave veio, as coisas começaram a mudar. Então no final do ano passado, que foi quando eu comecei o meu canal, as coisas estavam assim, tinham acontecido muitas coisas negativas financeiramente falando com a minha família, no sentido como casal.
E eu comecei a cocriar e o meu marido começou a cocriar de lá. Eu não sabia o que ele estava cocriando e nem eu. Mas eu falei com ele que eu queria ter o meu canal porque eu senti que eu precisava compartilhar. E ele até falou assim comigo, mas o que você vai compartilhar? Né? Tipo assim, a gente está num momento ruim financeiramente. Nós não estamos no nosso melhor momento, a gente já esteve melhor. Não que a gente tivesse a ponto, gente, de passar algum tipo de necessidade, mas a gente não estava no nosso melhor momento. Eu falei com ele, mas não tem problema, eu vou começar a compartilhar as coisas básicas, aquilo que eu já vi. Então, muitas coisas pequenininhas que eu comecei a cocriar para testar já estavam dando certo, sabe? E aí, eu sempre fui, gente, ao supermercado, eu nunca precisei olhar preço de nada para comprar. Obviamente, eu moro numa cidade de interior, então isso não é lá grandes coisas, mas, vou dizer para que vocês entendam, é que eu nunca precisei pechinchar. E quando essa situação financeira começou a me assombrar, eu comecei a ter que, talvez, ter um pouco, começar a olhar mesmo o preço das coisas. E eu lembro que quando eu entrava no supermercado, que eu começava a olhar, eu falava, eu entrava no supermercado e falava assim, eu vou comprar tudo o que eu preciso, eu respeito esse momento que eu estou vivendo, é uma fase que eu estou vivendo nesse momento, mas eu sou muito grata por poder estar comprando, né? Então, isso me ajudou demais. E, gente, isso foi assim, 15 dias vivendo nessa situação, só para vocês terem noção, porque a virada de chave, ela veio, meu marido acertou num negócio novo, ele é muito, muito inteligente. E esse nunca foi o problema, tá? Assim, questão de inteligência. Ele sempre foi muito, muito mesmo. É o cara mais inteligente que eu conheço é o meu marido. Então, a gente criou uma empresa, ele criou uma empresa muito próspera, tá? Decolando, né? Possivelmente depois eu vou falar dela aqui no canal. Acho que não é o momento ainda, né? Porque ela ainda é um bebezinho, mas ela tá, assim, crescendo muito. E a nossa realidade financeira não só saiu daquele estado que a gente estava, como ela decolou, melhorou, triplicou, né? 1 milhão de vezes mais. E aí, gente, eu percebi o quanto a lei da atração me ajudou nesse processo de reencontro comigo mesmo, um reencontro com Deus, um reencontro com o universo e de saber que eu sou um ser potente, que eu posso abençoar e ser abençoada, que eu posso atrair aquilo que eu desejo. Então, essa conexão, né, que eu faço entre a lei da atração e ter e voltar a acreditar em Deus, ela é muito forte para mim e ela é muito especial para mim também, porque eu sei que muitas pessoas entram na lei da atração por diversos motivos, gente. Nem sempre é só o financeiro. Às vezes a pessoa encontra ali na lei da atração, da cocriação, sentido para a vida. E eu vi que tem, tudo, gente, praticamente tudo que eu quero, eu consigo. Então, depois que eu comecei a ver a vida de forma positiva, a ter gratidão por todas as fases e gratidão pelo que eu estou vivendo, olhar para o meu filho, olhar para o meu marido, olhar para a minha mesa farta, né? Olhar para os momentos também que já passaram, momentos de mágoas, momentos que foram difíceis para mim, como mulher, né? Como filha, olhar tudo que eu já vivi com gratidão e saber que essas coisas me trouxeram para onde eu estou hoje, ou seja, tirou um peso de uma mágoa das minhas costas assim gigantesca. O que eu quero dizer para vocês, gente, o vídeo tá ficando um pouquinho grande, mas eu precisava compartilhar tudo porque senão ia ficar um pouco vago e eu sei que ainda tô deixando coisa para trás, porque quando a gente começa a falar, as ideias vêm, algumas coisas vão atropelando outras, mas eu quero falar aqui de forma mais clara para que você entenda que a lei da atração e a lei da cocriação ele está intimamente interligada à sua fé, a você acreditar em algo superior, a você acreditar no seu poder interno, acreditar que você pode sim ser quem você quiser dentro das realidades que você escolher para sua vida. Que a vida não é uma linha reta, que o acaso, gente, ele só existe para quem acredita no acaso. Então, enquanto eu acreditava que tudo era o acaso e que minha vida uma hora vai estar boa, não sei, outra hora não sei, a minha vida estava sendo assim. Depois que eu passei a acreditar e sentir e fazer, obviamente, né, que a minha vida ela tem um direcionamento e eu posso direcionar ela para onde eu quero ir, inclusive consertando coisas que não estavam tão boas. Então, quais são essas coisas? Às vezes o seu casamento não tá tão bom, às vezes sua relação com seu filho não tá tão boa, às vezes você tem que consertar a sua prosperidade financeira que também não tá tão boa. E aí tudo se encaixando para que você realmente, sabe, pare e fala assim: hoje foi um dia perfeito, esse mês foi perfeito, esse ano foi perfeito. Nos últimos 10 anos eu tenho tido dias perfeitos, para que você possa falar isso, e isso é possível. Então, quando eu não acreditava em nada do que eu estou falando aqui para você, porque eu não tinha experimentado na minha vida, obviamente, gente, que a lei da atração, ela tem um porém, porque você tem que acreditar antes de acontecer.
E para você acreditar antes de acontecer, gente, é só acreditando em que existe algo maior mesmo, né? Não tem como você acreditar na lei da atração e na lei da cocriação sem você sentir uma presença divina. Não tem como. Uma coisa está totalmente interligada na outra. Porque antes de acontecer, você tem que acreditar que aquilo já aconteceu com você. E de onde que a gente vai tirar forças para mesmo estar vivendo num momento difícil, delicado, talvez não tão próspero, não tão feliz na sua vida, para acreditar que algo maior vai vir? É só acreditando que existe realmente alguém olhando por você e que você tem um poder divino, né, universal, divino dentro de você. Porque se você não acreditar nisso, é impossível praticar a lei da atração. Então, era isso que eu queria dizer para vocês nesse vídeo aqui hoje. É que faça essa reconexão, né, com Deus, com o divino, com o universo. Olhe para a natureza, seja grata pelas coisas. Eu lembro também, gente, só para finalizar esse vídeo, que nesse momento eu sou uma pessoa vaidosa, gosto de fazer skincare. Meus produtos de skincare estavam acabando e eu olhava aquilo e aí por um momento me passou um pensamento assim: ai, não vou usar porque vai acabar tudo. E depois eu falei: não, eu vou usar até o final, porque ele tem que acabar. Porque para dar lugar a coisas novas, coisas velhas precisam ser jogadas fora, né? Então, se eu tenho esse frasco de skincare, eu lembro que era até um ácido hialurônico, né? E ele tá acabando, que ele acabe logo mesmo, porque eu preciso comprar mais. Isso sem saber de onde que eu ia tirar, né? Porque essas coisas são supérfluas, gente. Então, assim, quando você está numa fase não tão boa, essas coisas, elas começam a não ser prioridade na sua vida. Vocês concordam comigo? Um skincare começa a ser, não, né? Você começa a economizar, então essas coisas não são mais prioridades. Então, a mulher sente muito com isso, né? Eu já vivi isso na pele, então sei do que eu tô falando. Mas aquele pensamento na hora, e nada do que tinha para acontecer tinha acontecido, tá, gente? Isso foi antes. Então, assim, quando isso aconteceu, me veio esse pensamento e eu falei rapidamente: não, senhora Lorena, vamos utilizar tudo, porque você vai, essa prateleira sua aqui não vai caber de produtos. E depois, gente, eu vou tirar uma foto, vou ver se eu consigo colocar na edição do vídeo. Realmente, eu comprei tudo que eu queria depois. Todos os produtos de skincare. E tem mais no meu carrinho também. E tenho que usar para acabar, para poder comprar mais. Então, esse sempre foi o pensamento depois. E isso me ajudou demais, sabe? Porque isso vai fortalecendo a fé de que as coisas, elas não só vão dar certo, como já deram. Então, ela já deu certo, já deu tudo, absolutamente tudo certo. Você sabe o caminho que você precisa trilhar para chegar lá. Então, é isso. Então, são experiências da minha vida. Esse canal, ele é para relatar o que acontece comigo, na minha vida, da forma como eu sinto, como eu cheguei até aqui, por que eu acredito que funciona. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado, porque é nada melhor do que um relato verdadeiro, né? Histórias reais para fazer você, aquela fé que está adormecida, aquele pinguinho, sabe? Porque todo mundo tem aquela gotinha divina aqui dentro de você. Então, todo mundo tem essa faísquinha, basta uma chamazinha assim a mais, né? Um estímulo a mais para acender e para que você acenda junto com isso. Então, obrigada por me assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, porque mais vídeos como esses eu prometo. Eu vou fazer mais, vou vir aqui com mais frequências para contar toda a minha história. E tem muita coisa legal, gente, sobre lei da cocriação. E eu sei que ao longo desses anos que eu vou passar aqui no YouTube com você, porque a minha história, ela só está começando na lei da atração, vai ser muito importante, eu acho que vai ajudar muita gente, talvez você que está aí do outro lado, que caiu de paraquedas no meu canal. Então, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!